Meus irmãos e irmãs, nós estamos no terceiro domingo de Páscoa, estamos vivendo esse tempo forte da Páscoa do Senhor, apesar de já estarmos na terceira semana depois da Páscoa, mas não significa que esquecemos da Páscoa, da ressurreição de Jesus. Não, ela continua viva e presente em nós. E o Evangelho de hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, os discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e começou a caminhar com ele. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em palavras e obras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram." É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, neste terceiro domingo da Quaresma, nós estamos refletindo o Evangelho chamado Evangelho dos Discípulos de Emaús. Esses discípulos, portanto, que depois de tudo o que aconteceu em Jerusalém com Jesus, eles voltam para essa cidade distante 11 quilômetros de Jerusalém e ali então encontram a pessoa de Jesus, mas não reconhecem Jesus no primeiro momento. Jesus então pergunta a eles o que tinha acontecido, depois ele lhes explica as Escrituras e a partir dali então, Jesus faz de conta já no final da caminhada que ele iria mais adiante, mas os discípulos pediram para que aquele homem, até então não conhecido, pudesse ficar com eles. E Jesus, ao repartir o pão, portanto, ele vai até Jesus é reconhecido pelos seus discípulos. Meus irmãos e irmãs, nesse evangelho de hoje nós podemos pensar também que Jesus, na caminhada que fazemos, ele vai junto com a gente. Muitas vezes podemos até não reconhecê-lo, mas Jesus caminha junto conosco. Jesus caminha junto conosco quando alguém se apresenta para nos ajudar diante das dificuldades que nós vivemos. Jesus se apresenta quando alguém nos ensina coisas boas. Jesus se apresenta quando eu vivo experiências de caridade ou experiências de situações que me deixam realizados em minha vida
no bem que eu possa fazer ao outro. Vejam quantas e quantas formas Jesus pode aparecer na caminhada da minha vida. E mesmo não o reconhecendo, Ele caminha junto conosco até um determinado momento em que, com certeza, na minha própria vida, eu vou conseguir entender que Jesus caminhou comigo. É como aquele texto chamado Pegadas na Areia, ou seja, quando aquela pessoa, naquelas pegadas que eram deixadas, 2 pares, um era do Senhor, outro era dela, e nas dificuldades da vida, ela tinha percebido que havia apenas um par de pegadas. E ela interpretou mal, dizendo: Senhor, eu te segui e tu disseste que quando eu precisasse, tu andarias comigo, e contudo eu fiquei sozinho. E o Senhor disse: quem te disse que aqueles pares de pegadas eram teus? Na verdade eram meus, porque foi exatamente nesses momentos difíceis da tua vida em que eu te carreguei nos meus braços. Então veja, meus irmãos e irmãs, Jesus caminha na nossa vida e mesmo sem ser reconhecido, Ele caminha junto conosco.